Olá, meus queridos, sejam bem-vindos. Ai, gente, desculpa. É que antes de começar a gravar esse vídeo, eu tava fazendo uma palhaçada com o Lucas, o editor, e agora eu comecei dando risada à introdução do vídeo. Vamos de novo, então? Vamos. Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à nossa reflexão de hoje. Lembrando a você que nós estamos alternando, não é, reflexões com perguntas, quando eu abri para perguntas, e hoje é dia de resposta à pergunta que foi feita por ela, e ela disse assim: gostaria de saber se o homem acaba um namoro e logo, menos de 2 meses, arruma outra, é normal. Por que isso? Será que já tinha ou foi substituta? Ou foi substituída, deve ser, né? Bom, olha só, minha querida, por isso que eu falo. O André de antes, né, o André lá do passado, eu considero que eu tinha uma visão bem reducionista. O André que não era especialista em relacionamentos, não é? Se alguém viesse me falar isso, olha, né, uma amiga minha, sei lá, André, meu namorado terminou comigo e não deu nem 2 meses, ele já tá namorando. Acho que ele já saía com ela, não é? Já, pelo menos já conversava. Eu ia falar, ai, amiga, saía. E bem, no mínimo conversava com ela, bem. Eu tinha essa visão reducionista. Hoje, né, me tornando especialista em relacionamentos, atendendo tantas e tantas histórias, conhecendo tantas e tantas situações, e isso me agregou tanto, tanto, porque eu tenho a teoria, não é, sobre o comportamento humano, né, as filosofias diversas, mas as histórias, elas também, meu Deus do céu, elas vão se juntando, sabe? Vai fazendo um todo harmonioso com a teoria. Então, hoje, o André de hoje não tem mais essa visão reducionista. Então, eu diria para você, minha querida, olha, tanto uma quanto outra situação, elas podem acontecer. Ou seja, ai, André, mas aí você não está me ajudando em nada. Mas é a realidade, né? Que quisera eu ter a resposta ou uma regra. Meu Deus do céu, quão pretensioso eu seria, arrogante seria eu, não é? Se eu falasse, é isso aqui, minha querida. Não, 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 não. Ele já estava falando com ela, então ele já tinha como. Não, 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 é isso aqui, ponto, acabou. Estou criando uma regra, uma lei. Meu Deus, que arrogância, que prepotência. Não. Veja bem, cada caso se desenrola de uma maneira. E eu já vi casos diversos. Eu já vi casos onde a pessoa houve essa substituição que você falou, ou seja, começou com graça com uma outra pessoa, não é? Foi se engraçando com uma outra pessoa, mesmo se relacionando comigo. Aí depois então terminou comigo e depois esperou um tempinho para não ficar feio, né, bem? Esperou um pouquinho, aí assumiu o relacionamento lá. Você está entendendo? Então, esse argumento é válido? É. Infelizmente? Infelizmente. Por quê? Porque tem gente que age assim, infelizmente. Agora, tem o outro argumento que é totalmente válido também e é oposto a esse. Por isso que eu falo, né? Olha só. Lados opostos, mas que possuem a mesma validade. Ou seja, há pessoas que o relacionamento, sabe, já estava meio desgastado, ou ainda que
o relacionamento não estivesse desgastado, fosse até um relacionamento bom. Mas o sentimento dentro da pessoa estava desgastado. Era um relacionamento onde tinha cumplicidade, tinha companheirismo, ou seja, eu considero você uma pessoa bacana. Nossa, André, mas pode acontecer isso? Pode. Sabe, eu considero a pessoa uma pessoa bacana, considero a pessoa uma pessoa legal. Cara, ela é uma pessoa companheira. Eu não tenho do que reclamar dela, André. Só que eu tô vendo ela só como, sabe, como uma pessoa assim de valor, uma pessoa bacana, mas sabe, não como uma relação amorosa. Nossa, André, você entendeu? Então, tem relacionamentos que o relacionamento se desgastou e tem outros que o sentimento dentro da pessoa se desgastou ou se modificou. Quando eu falo que se desgastou, não é porque a pessoa foi uma pessoa ruim com ele ou com ela. O sentimento dentro dele foi se desgastando e foi se modificando. Então, aí o que acontece? Essa pessoa termina o relacionamento e aí eu já vi vários e vários casos assim. Teve gente, esse inclusive foi um amigo meu, né? Dentre tantas histórias que eu atendo, que se assemelham a esse meu amigo foi um caso real, eu fui testemunha ocular. Então, quer dizer, ele se confidenciava comigo. Então, eu sei o quanto isso é verdade. Entende? O relacionamento dele, no caso do meu amigo, o relacionamento estava realmente desgastado. Então, realmente por causa das características, né, da outra pessoa. Então, o relacionamento estava bem desgastado. Aí, pum, o relacionamento terminou. O relacionamento terminou, ele ficou uma semana solteiro, tanto que aí nós saímos juntos. Nós fomos para uma baladinha numa cidade vizinha aqui, isso anos atrás. Nós fomos numa cidade vizinha e numa baladinha. Foi super bacana, porque fazia tempo que eu não saía com ele, né? Ou quando saía, ele estava sempre, né? Com aquela pessoa lá que a gente, na época, não... eu via ele sofrer tanto, também não gostava muito daquela pessoa. Enfim, que eu via ele sofrendo, né? A gente sente, né? Aí foi super gostoso, a gente curtiu, a gente deu risada, a gente se divertiu a noite inteira, foi ótimo. Aí, no outro final, né, nós fomos no meio da semana nessa baladinha, porque era uma baladinha no meio da semana. Aí, no final de semana, ele foi numa balada numa outra cidade. Só que eu não podia ir, eu não fui. Falei para ele, não, acho que eu tinha que corrigir prova. Aí nem lembro o que eu tinha que fazer. Eu lembro que eu estava muito atarefado, eu não podia ir. E eu não fui. E lá, ele conheceu um cara. Então fazia o quê? Uma semana que ele estava solteiro. Lá ele conheceu esse cara, ficaram a noite inteira na balada, ficaram juntos, trocaram telefone. Resultado. Hoje estão casados já há 13 anos. 13. 13 anos que eles estão casados, têm filhos, entende? Eu fui padrinho, inclusive, né, do casamento. Aí é que tá. Gente, se você fosse levar em conta... Isso eu tô contando uma história de um amigo meu, mas tem muitas outras que eu poderia contar, não é? Tô contando a história do meu amigo porque essa eu sei que é real mesmo. Que não foi maquiada. Porque, de repente, a pessoa me enviou um e-mail, mas sei lá se ela maquiou a história, não sei. Eu acredito, eu quero acreditar que quando a pessoa me envia um e-mail, aquela história é a mais verdadeira possível. Mas essa eu tô falando para vocês que é a mais pura verdade. Ele nunca tinha visto aquele cara na face da terra, nunca. Eles se encontraram a primeira vez naquele dia, naquela balada. Nunca, ele nunca tinha visto aquele cara na vida. E aí eles se encontraram lá, naquela balada. E daquela balada a coisa rolou. O ex dele poderia pensar, não é possível, não é? Com uma semana de término, ele já estava conversando com o cara, não poderia?
Por isso que eu tô falando para você, gente, que a gente tem que, sabe, a nossa cabeça tem que abrir e perceber muito, muito além. A gente tem que tomar muito cuidado com determinadas regras onde a gente quer enquadrar o ser humano, sabe? Não, 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 é assim, é assim. E aí a gente sofre de maneira também desnecessária e a gente também se torna uma pessoa que julga muito o outro. Porque você concorda que o ex do meu amigo poderia ter julgado meu amigo como um cara infiel, que já estava traindo ele. Então a gente se torna uma pessoa que acaba julgando o outro de maneira injusta. Porque, por exemplo, eu sei que o meu amigo não foi infiel. Eu sei que o meu amigo nunca tinha visto aquele cara na face da terra. Ele encontrou com ele aquele primeiro dia, naquele final, fazendo uma semana que eles estavam separados. E estão juntos até hoje. E o meu amigo fala e faz as declarações até hoje que é o amor da vida dele. Você vai entender, não é? Tá vendo? Aí. Então, cara, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. A pessoa terminou comigo, faz uma semana, já saiu com uma outra pessoa, já tá namorando, então já tava me traindo. Não necessariamente. Então, precisa tomar cuidado com essas coisas que às vezes a gente inculca, aí a gente julga e aí a gente também se diminui. Então, né, me traiu, me enganou, e aí a gente se reduz, e precisa tomar muito cuidado. A vida é muito mais, gente. O ser humano é muito mais do que determinadas regrinhas ou determinadas coisas que a gente vai colocando e que a gente quer que siga aquilo ali. A vida é muito mais do que um único caminho. Né? E a gente sofre quando a gente quer fazer todo mundo seguir aquele caminho, todo mundo encaixar dentro daquela regra, quando aquela regra não existe. Tem que ser analisado muito mais. Certo? Inscreva-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook. Coloco muita coisa no Instagram. Se curtiu, dê um like, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.